Eu acho que faz todo sentido que o Mágico de Oz seja uma história que tem reverberado por tantos anos. Esse universo todo da Cidade Esmeralda e da Estrada de Tijolos Dourados foi criado originalmente no livro de 1900, escrito pelo L. Frank Baum e ilustrado pelo W. W. Denslow, e ele já foi adaptado várias vezes. A mais famosa dessas adaptações, obviamente, é o clássico de 1939, dirigido pelo Victor Fleming e estrelado pela Judy Garland, que é um filme absolutamente maravilhoso. Ele equilibra com uma maestria única um senso de humor meio macabro às vezes, com aqueles seres místicos comemorando a morte de uma bruxa, e também, ao mesmo tempo, a inocência da trama em si. É um equilíbrio difícil que aquele filme ali tirava de letra. Os personagens eram todos densos e apaixonantes, as músicas eram inesquecíveis, e eu acho que em termos de estilo, ele usava a linguagem de uma forma muito inspirada, nessa jogada, do preto e branco no início para poder ilustrar o mundo real sem graça da Dorothy, pro colorido depois na Terra Mágica de Oz, que é uma coisa mais lúdica, mais encantadora. E a história do Mágico de Oz é uma história muito interessante, porque ela usa bem a fantasia e a imaginação para poder falar de uma forma bem espontânea das coisas mais humanas que a gente tem dentro da gente e que a gente costuma esquecer de valorizar quando a gente chega no cinismo da vida adulta. Já houve outras versões do Mágico de Oz, em animações, quadrinhos, por aí vai. Em 78, por exemplo, teve uma versão pro cinema chamada The Wiz, o Mágico Inesquecível, que foi dirigida pelo Sidney Lumet e que ela trazia um elenco quase todo negro. Então, a gente tinha a Diana Ross fazendo a Dorothy e o Michael Jackson fazendo o Espantalho. E depois dessa versão, tiveram outras também, Mais recentemente teve aquele Oz Mágico e Poderoso, dirigido pelo Sam Raimi, com James Franco e a Mila Kunis. E além disso, o Mágico de Oz também já foi adaptado pro teatro. Eu tô falando, é claro, de Wicked, uma peça musical que estreou na Broadway em 2003 e que era um prequel do Mágico de Oz. Ela contava a história do passado, da origem da Elphaba, a bruxa má do Oeste, e da amizade que a gente não sabia que ela tinha tido com a Glinda, a bruxa boa do Sul. O Wicked foi um sucesso estrondoso. Tão estrondoso que agora, ao ser adaptado para o cinema, 21 anos depois, ele está sendo adaptado não em um filme, mas sim dividido em dois, tamanha confiança que a Universal tem sobre o interesse do público nessa obra. Eu não conheço a peça original, eu nunca vi, mas eu tô ligado que tem um monte de gente que é simplesmente apaixonada por ela. De todas as pessoas que eu conheço que assistiram ao musical ao vivo, eu não conheço uma única que não tenha se amarrado. Então eu não posso julgar a peça, nem posso dizer se o filme em si faz jus a ela ou não. O que eu posso dizer é que esse filme aqui, Wicked, dirigido pelo John M. Chu, funcionou surpreendentemente bem comigo. Eu gostei do filme, tem algumas ressalvas, mas de um modo geral eu gostei do filme, e eu admito que eu não imaginava que tivessem coisas novas sobre as personagens do Mágico de Oz que valessem tanto a pena eu descobrir. Mas antes de entrar no filme, Wicked, aproveita que você já tá por aqui e curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Faltam exatamente 195 inscritos pra gente poder bater a meta dos 4.000, e eu tô na pilha de tentar bater essa marca até o fim do ano. Então, bora lá, bora tentar. Bom, sobre o Wicked, eu acho que eu já descrevi mais ou menos do que se trata o filme, porque a premissa do filme é exatamente a mesma do musical. Dito isso, a primeira coisa que salta aos olhos no Wicked, e que é também o grande trunfo desse filme, são as duas interpretações das duas personagens centrais. A Ariana Grande, que faz a Glinda, e a Cynthia Erivo, que faz a protagonista, a Elphaba. As duas atrizes são mais do que qualificadas para poder cantar, elas já têm uma longa experiência nisso, e nesse filme, não só elas têm a oportunidade perfeita para exercitar esse talento que elas já são famosas por ter, como elas também fazem muito bem todo o resto. Começando pela protagonista, de fato. A Cynthia Erivo, ela tem uma performance magnética, daquelas que ficam reverberando na cabeça por uns dias, porque ela consegue muito bem retratar a vulnerabilidade e a força da Elphaba. Ela transmite muito pela intensidade do olhar e pela expressão sofrida, as dores internas da personagem por ela ser um peixe fora d'água, por ela ter a pele verde e por ser o tempo todo esculachada e humilhada por isso, mas ao mesmo tempo, esse aspecto sofrido da personagem não elimina o bom humor, a empolgação que vai tomando conta dela conforme ela vai se descobrindo, e até mesmo a irreverência que a Elphaba demonstra aqui e ali, quando ela reage a alguma ação da Glinda com um ar meio superior, de cima pra baixo. E quando é pra ela transmitir uma imponência, muito disso vem do vozeirão que a Cynthia Erivo tem. Então, é uma performance realmente muito boa dela, assim como é também a da Ariana Grande. E esse é um ponto que eu confesso que me surpreendeu. Eu não me lembro de ter visto muita coisa da Ariana Grande
Grande em termos de atuação. Eu sei que ela fazia série da Nickelodeon, mas eu realmente nunca assisti. Aqui no Wicked, a Ariana Grande, ela não só demonstra um timing cômico perfeito, sabendo muito bem qual entonação usar para tornar uma fala mais espontânea, ou qual cara que ela vai usar que vai ser mais engraçada, como ela também demonstra uma presença muito forte. Ela quase chega no ponto de roubar todas as cenas do filme pra ela, mas ela só não chega nesse ponto porque também tem ali um cuidado muito necessário pra também não fazer a Ariana Grande se sobressair em relação a Cynthia Erivo. Então a coisa fica realmente bem equilibrada. As duas se destacam sem que uma roube o espaço que precisa ser da outra. Mas o mais importante é que a Ariana Grande, ela se aproveita muito bem dessa persona meio plástica, meio artificial, que a gente costuma esperar de certos ícones do pop pra poder compor uma personagem que diverte justamente por ela ser tão artificial. A Glinda é uma garota que parece enxergar o mundo como se ele fosse feito de plástico. Então essa persona que a Ariana Grande traz casa perfeitamente. E quando é pra ela virar a chave e demonstrar uma empatia súbita pela Elphaba, essa virada acaba soando não como uma conveniência de roteiro, mas sim como algo que vem do fato da Glinda ser tão ingênua, dela não ter muita noção do peso e da consequência das coisas no mundo real. Então as duas performances são realmente excelentes. E pra completar, a Michelle Yeoh faz bem o que é dado pra ela fazer, que é saltar entre a confiança projetada pela personagem dela e a desconfiança que ela passa a inspirar depois, e o Jeff Goldblum é outro que alterna muito bem entre a simpatia que o Jeff Goldblum naturalmente já tem e também aquela suspeição que o Mágico de Oz sempre costuma gerar, aquela dúvida se a gente deve confiar nesse cara ou não. De um ponto de vista de musical, Wicked é um filme que faz jus às boas músicas que ele tem, e eu acho que a maioria das músicas do filme é realmente boa em termos de composição e melodias marcantes, e os números musicais, eles são retratados pelo John M. Chu com um dinamismo e uma vivacidade que fazem jus ao entusiasmo das canções em si. E além disso, os figurinos e a direção de arte me encantaram muito nesse filme. Pela riqueza de detalhes, né, na armação dos óculos da Elphaba, que fazem como se fosse um 8, ou então todos aqueles detalhes que compõem cada móvel, cada item no quarto delas duas, ou então na sala do professor, ou então na cidade Esmeralda, e tem uma diversidade muito grande entre cada estilo de roupa, cada cenário. Os cenários, eles realçam a personalidade de cada personagem que tá ocupando eles. Então, o quarto da Elphaba e da Glinda vai parecer uma casa de boneca da Barbie. A sala do professor é um ambiente escuro, abandonado, que você quase consegue sentir o cheiro de mofo ali. A sala do Mágico de Oz é uma mistura de escritório de CEO de empresa com uma parada mais fabulesca. E muitos daqueles cenários ali, e objetos também, são feitos no set mesmo. Então você sente um peso real naqueles ambientes mesclado com criações digitais. Você sente que dentro daquele mundo fantástico e colorido ali, existe realmente uma sociedade de humanos e animais funcionando ali, com as suas vidinhas normais. Há também um subtexto para discriminação contra os animais e para uma perseguição fascista de um modo geral, mas isso aí é uma coisa que me parece que vai ficar mais pro próximo filme mesmo. Mas eu tenho um problema com o filme. Na verdade, eu tenho alguns. O primeiro deles é que o John M. Chu, ele não é exatamente um diretor com uma visão estética muito forte. Ele não é um cara que encena as coisas de uma maneira muito inspirada. E isso é uma coisa que se reflete muito na fotografia da Alice Brooks. É um trabalho que acaba até desperdiçando o bom trabalho que havia na direção de arte e nos figurinos, porque ele remove boa parte das cores, ele tira boa parte das matizes, ele chapa as cores, diminui o contraste e a intensidade, deixa tudo meio lavado, chapado. Durante algumas cenas de diálogos que não envolvem cantoria diretamente, fica uma coisa meio aborrecida, sem energia, e tem uns planos em que a luz parece que tá meio que estourada, e sem que tenha um motivo específico estético pra isso. Não, a luz só saiu estourada por acaso mesmo. Tem umas horas em que a fotografia meio que tira a noção de profundidade e perspectiva dos fundos das cenas, como se não tivesse muita dimensão atrás das atrizes em primeiro plano. E além disso, eu tenho problemas seríssimos com o ritmo do filme, que eu achei muito truncado. Fica muito claro, assistindo ao filme, que não há qualquer justificativa, narrativa ou artística, pro filme ter 2 horas e 40 e contar só metade da história. Ainda mais se a gente considerar que o musical original da Broadway, no todo, tinha 3 horas. Então, só essa primeira metade dessa adaptação cinematográfica, por si só, já tem quase a duração total da peça original. É uma história essencialmente simples, mas que eles vão esticar pra fazer 2 filmes de 2 horas e 40 porque
Eles querem arrecadar 2 vezes mais grana. E o filme em si, ele se estende desnecessariamente em situações que nem são tão elaboradas assim, acaba drenando o impacto de uma história que pedia mais agilidade, e eu confesso que eu acabei ficando com um pouco de sono, meio estafado em algumas horas, quando essa claramente não era a sensação que o filme queria provocar em mim. É como se, na cabeça do filme, ter uma duração tão grande fosse um sinal de ambição artística. E não necessariamente é. Pra finalizar, isso é uma coisa que eu acho que eu só vou poder declarar com certeza depois que eu assistir a segunda parte, e eu tiver realmente o retrato completo da obra, mas eu acho meio frustrante, às vezes, como que esses filmes, que se propõem a girar em torno de um vilão ou de uma vilã, sempre acabam indo pelo caminho mais fácil, que é, em vez de aceitar que eles giram em torno de figuras moralmente comprometidas e sujar as mãos realmente no processo, assumindo que eles estão lidando com indivíduos condenáveis, eles preferem sempre inventar um jeito de transformar os vilões em bonzinhos e os heróis em malvadinhos. Eu não tô reclamando pelo aspecto da fidelidade ao material original, até porque, dane-se, filme não é namorado pra ter que ser fiel ao que quer que seja. Não, eu tô reclamando, mas só porque eu acho que é um jeito muito fácil de você resolver as coisas. Em vez de você mergulhar nas imperfeições do personagem, você resolve apenas trazer ele pra luz e jogar quem tá do lado da luz lá pro outro lado. Mas isso não muda o fato de que eu saí do cinema bem simpático ao Wicked. Eu não morri de amores pelo filme, mas eu fiquei surpreendentemente satisfeito. É um filme que enriquece a obra original do Mágico de Oz, em vez de enfraquecer ela com detalhes demais. Eu gostei do filme, não amei, mas gostei, e eu tô curioso, sim, pra conclusão em Wicked Parte 2, que estreia daqui a 1 ano. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Wicked, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, chama mais gente aqui pro canal, pra gente poder chegar logo à marca dos 4.000 inscritos, e é isso. Um grande abraço e até a próxima.